Colossenses 3:16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O tema dessa manhã é... Volta um pouquinho lá, Gerson. Quem canta, 3 pontinhos. Sei que vocês iam pensar nisso. Quem canta, seus males espanta. Mas olha, nem sempre. Nem sempre. Às vezes, canta-se coisas que aprofundam os males. Canta-se coisas que trazem mais tristeza e desilusão. Mas a música, dia 22 agora foi o dia do músico, né? E a música sempre teve um papel muito importante na história da igreja. A igreja cristã, desde os seus princípios, acho que podia baixar um pouquinho aqui o meu microfone, Lucas. A igreja cristã, desde os seus começos, sempre cantou, sempre cantou. Era isso uma herança dos judeus. E os judeus passavam noites cantando. Sempre gostaram muito de cantar. Conta a história, ou diz a história, que Plínio, um governador romano, lá da Bitínia, escreve ao imperador Trajano, relatando as atividades dos cristãos. Ele diz assim: eles se reúnem ao amanhecer para cantar um hino a Cristo como Deus. É isso que os cristãos fazem. Então veja só, não é? Desde então os judeus, que sempre cantavam, passavam noites cantando as suas músicas, louvando a Deus, a igreja cristã recebe essa herança e cultiva também essa herança, como escreve aqui o Plínio, né, que foi um governador romano de uma das áreas ali da Palestina. Os cristãos cantavam toda manhã um hino a Cristo como Deus. E a Bíblia está cheia de música. Quem gosta sempre de se referir a isso é o João Davi. Nos momentos de louvor, ele diz, né, ele sempre costuma dizer que Deus gosta muito de música, a Bíblia está cheia de música. Os salmos, muitos deles foram compostos como música. A gente vê lá no Apocalipse, por exemplo, uma visão de João, lá em Apocalipse 19, quando ele vê uma grande multidão louvando a Deus, cantando glórias a Deus. Então, a música tem esse papel importante na fé bíblica, desde o Velho Testamento e passando pelo Novo Testamento também. Agora, a música não está sozinha. Não está sozinha. Há outros elementos que acompanham a música no culto, na adoração e no serviço a Deus. Então, a música é importante. No louvor, na adoração, no serviço a Deus. A igreja protestante sempre deu muito valor à música, mas a música não é um elemento solitário. E nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que ela está acompanhada de algumas coisas muito importantes na prática cristã, na espiritualidade cristã, na devocionalidade cristã. A música, em primeiro lugar, está acompanhada da palavra de Cristo. É o que Paulo diz aqui, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Nós vivemos de palavras. Nós vivemos de palavras, não só de arroz, feijão, bife, salada e batata frita. Né? Nós vivemos de palavras também. As palavras alimentam o nosso ser. Tanto é que há pessoas enriquecendo porque levam para os outros palavras de estímulo. Né? Não sei se você já participou de alguma palestra motivacional, né, que acontece nas empresas ou aí em eventos. Esses preletores motivacionais, eu conheço pelo menos um deles, que mora aqui em Florianópolis, né? Conheço de perto, ele enriqueceu fazendo palestras pelo Brasil todo, palestras de motivação. Porque as pessoas precisam de palavras, de boas palavras, inclusive, para viver, para ter forças, para ter ânimo. As palavras são muito importantes, por isso a leitura também é alguma coisa a ser cultivada sempre na nossa vida. Lendo coisas boas, e há muita coisa boa que a gente precisa ler, né, nessa vida. Muitos livros bons. Eu estou resgatando algumas leituras que no tempo, por alguma razão, deixei de fazer. Estou lendo agora as Confissões de Agostinho. É muito interessante a gente ler esses clássicos, né? E um dos maiores teólogos, Agostinho, do século III e IV, um dos maiores teólogos da fé cristã, diz lá nas suas confissões que ele não gostava de estudar. Ele não queria estudar. Ele foi obrigado a estudar, e ali no seu livro, então, ele agradece não só aos pais, mas aos seus mentores, que o obrigaram a estudar. E aquele garoto que não queria saber de estudo, como eu já disse, transformou um dos maiores teólogos da fé cristã. Né? Então, as palavras, elas devem ter um lugar muito importante na nossa vida, pois ser cristão não é cometer um suicídio intelectual. O grande John Stott, num dos seus livros, diz, o título do livro é Crer também é pensar. Crer também é pensar. Então, nós temos um Deus que se revela através de palavras. Nós vemos Lucas, que para escrever as palavras fez uma acurada pesquisa dos fatos que haviam acontecido em relação a Jesus Cristo. Então, pesquisas, né? Palavras, para que a gente receba, para que a gente pense, para que a gente reflita. A fé cristã é uma fé acompanhada da reflexão, do pensamento. E Paulo então diz que essa palavra de Cristo, ou as palavras de Cristo, precisam habitar no nosso coração. Precisam habitar a nossa vida. E esse habitar, essa palavra habitar, significa uma habitação permanente, constante. Eu agradeço muito os professores que eu tive na escola dominical, que me incentivaram a decorar versículos da Bíblia. E naquele tempo a gente respondia, né, nas classes de escola dominical, das que a gente respondia, tinha chamada, né, a gente respondia a chamada com versículos. Então, aí a gente tinha que ir trocando, né? Jesus chorou já não valia mais. Deus é amor também não. Né? E eu me lembro que eu participei de uma competição, foi até num retiro que a gente fez, de crianças e adolescentes, e que havia uma competição para saber quem
sabia mais versículos de cor. E eu estava lá no meio e eu fui, cheguei na final e fiquei muito frustrado porque eu fiquei em segundo lugar. Teve um cidadão que ficou em primeiro que sabia mais do que eu. Né? Mas aqueles textos que eu decorei enquanto criança me acompanham até hoje. Sempre tiveram na minha mente, no meu coração, as palavras de Cristo, as palavras de Deus. Sempre me ajudaram muito. Sempre me sustentaram em momentos difíceis dessa minha caminhada. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Então receba as palavras de Cristo. Leia as palavras de Cristo. Medite nas palavras de Cristo. Coma essas palavras, porque elas vão te alimentar. Elas vão fortalecer a sua alma, trazer saúde para a sua vida, para o seu ser. Então, a música é acompanhada pela palavra de Cristo ou pela palavra de Deus. Mas Paulo diz que há ainda alguma coisa que acompanha a música, que é o cuidado mútuo na espiritualidade cristã, na vivência cristã. Além de recebermos a palavra de Cristo, a palavra de Deus, de abrigarmos essa palavra na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos também viver essa experiência do cuidado mútuo. Diz Paulo: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. O amor fraternal é alguma coisa que nós precisamos cultivar sempre. Esse cuidado de uns com os outros, por isso precisamos nos conhecer. Por isso a questão comunitária é sempre importante na vida cristã. Não existe um cristianismo solitário. Já dizia João Wesley, Deus não tem nada a ver com um cristianismo individualista ou solitário. Porque o cristianismo é essencialmente comunitário. Mutuamente, uns aos outros, é uma expressão muito usada aqui no Novo Testamento, principalmente. Então, este instruir e aconselhar-se mutuamente em toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? Não é a minha sabedoria pessoal, sabedoria dos bons livros, da boa literatura, mas é um outro tipo de sabedoria, uma sabedoria que vem do alto. Não é autoajuda, mas é ajuda do alto. Essa é a sabedoria que na vida cristã, que no abrigar a palavra de Cristo, nós vamos adquirir essa sabedoria, que é divina, que é celestial. Como cantou o conjunto, falando de Jesus como esse dom celestial. E essa sabedoria vai fazer diferença na nossa vida e vai fazer diferença na vida dos outros que convivem conosco, se nós temos essa sabedoria. E essa sabedoria não é uma propriedade, né, de uma elite espiritual, dos pastores, dos teólogos. Não, é a sabedoria de qualquer pessoa que se aproprie da palavra de Cristo, que receba a palavra de Cristo, que abrigue a palavra de Cristo, que se instrua nas palavras de Jesus. Vai ter essa sabedoria que é uma sabedoria para a vida. Para a vida. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, mas não é para vanglória minha e nem da Rosângela, minha esposa. Mas a Rosângela tem sido uma bênção na minha vida. Né? Algum tempo atrás, ela foi chamada, através de uma pessoa da igreja, para atender, para aconselhar
uma psicóloga, escritora de fama nacional, que esteve aqui em Florianópolis já 2 vezes, fazendo palestra. Mas que estava com um problema pessoal, familiar. E através de uma pessoa da igreja, ela soube da Rosângela. E a Rosângela esteve então aconselhando essa mulher famosa, tem muito dinheiro, 2 vezes. Inclusive, ela chama a Rosângela de pastora. E a Rosângela tem que dizer para ela: eu não sou pastora. Né? Sou esposa de um pastor. E ela esteve, então, foi a um hotel onde essa mulher estava hospedada. E já por 2 vezes aconselhou-a, orou com ela, conversou muito com ela. Rosângela não fez nenhuma faculdade, não fez psicologia, não fez não tem curso superior. Mas é uma mulher de Deus. É uma mulher temente a Deus, na acepção da palavra. Então, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se aproprie, como eu já disse, das palavras de Cristo. Pode ter, não precisa ter grandes conhecimentos teológicos, né? Grandes conhecimentos bíblicos, mas que saiba o que é a fé cristã, que saiba o que é Jesus, que vivencie essa fé na prática. Essa pessoa pode fazer isso, aconselhar, instruir alguém. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, com você. Mas é isso que deve ser uma das facetas da vida da igreja. Esse instruir e nos aconselharmos mutuamente. Como é importante isso. Como isso, por exemplo, tem acontecido nos grupos familiares, nos grupos pequenos. Esse instruir-se, aconselhar-se mutuamente tem sido uma verdade muito, muito real nessas experiências. Em terceiro lugar, então, aí vem a expressão musical, propriamente dita, de acordo com o texto de Colossenses 3,16. Não é? A palavra de Cristo, então, habitando ricamente na nossa vida. Então, leia a Bíblia. Em poucas palavras, leia a Bíblia. Tem muita coisa boa para ler, sim, mas leia a Bíblia também. Tem que ser o nosso livro de cabeceira. Então, medite na Bíblia. E essa palavra habitando no seu coração, na sua mente, vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai te capacitar a aconselhar, a instruir outros que estão, às vezes, confusos, não sabem para onde ir. Que podem ter muito conhecimento intelectual, mas que estão meio desorientados espiritualmente. Entre nós, isso é possível. E aí vem, então, a expressão musical, a música propriamente dita, quando Paulo diz, então, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando a Deus com salmos, os salmos do Antigo Testamento, as canções novas que são produzidas, que são compostas com hinos, louvor, os hinos que, de acordo com o contexto do texto aqui, se refere a louvar a Deus por aquilo que Ele é. E a gente não louva a Deus só porque recebeu coisas boas dele, só porque foi abençoado. Mas nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é para nós. E cânticos espirituais, aí sim, louvando a Deus pelos seus atos, pelos seus feitos. Então, o louvor, é uma expressão da igreja, uma expressão nossa, dos cristãos, durante toda a história, em todas as culturas, né? Em todos os ritmos, com todos os instrumentos, os cristãos sempre louvaram a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. E hoje nós continuamos fazendo isso e continuaremos fazendo isso, essa expressão maravilhosa do louvor, da adoração, através da música. Então cante, quando você estiver aqui
Na igreja, cante, mesmo que você não saiba cantar direito, mesmo que você não seja muito afinado ou afinada. Cante, abra sua boca para louvar, para adorar a Deus, porque há razões para isso. Pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. E, finalmente, nós temos aqui uma outra companhia da música. A palavra, o amor fraternal, o auxílio mútuo, a adoração propriamente dita e, em quarto lugar, a gratidão. A gratidão. É um outro elemento que acompanha a música aqui nesse texto. Com gratidão no coração. Com gratidão no coração. Quinta-feira nós tivemos culto aqui na igreja, no Dia Nacional de Ação de Graças. Quem esteve aqui no culto sabe o que eu estou falando. O que foi este culto? O que foi essa experiência comunitária que tivemos aqui? Não é? De ouvirmos a palavra, de estarmos juntos, de louvarmos, de ouvirmos testemunhos, de manifestarmos a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus representa para a nossa vida. E depois, comunitariamente, participando de uma ceia maravilhosa, uma ceia de frutas. De modo que a gratidão é alguma coisa que precisa fazer parte da nossa vida em todo o tempo. Em todo o tempo. E a gente precisa se cuidar. Porque às vezes a gente passa a vida mais reclamando do que agradecendo. A gente reclama. Reclama do governo, reclama do tempo, porque está frio, porque está quente, porque está chovendo, porque não está chovendo. A gente reclama do vizinho, a gente reclama dos familiares, a gente reclama da igreja, a gente reclama de não sei mais o quê. A gente tem muita facilidade para reclamar e para ver as coisas ruins. Especialmente quem tem criança pequena em casa, precisa cuidar muito com isso. Né? De viver reclamando, falando de crise, de dificuldade, de doença. Crianças que estão crescendo ouvindo só esse tipo de coisa, né? De reclamação, de murmuração, não tem, está faltando isso, está faltando aquilo, porque não sei o quê. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque as palavras têm um poder muito grande. A gente precisa dar ênfase na gratidão. Não que vamos ser pessoas irrealistas, os problemas vão existir, as dificuldades vão existir sempre, as lutas vão ser constantes, é claro. Não vamos tapar o sol com a peneira, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas que a gente precisa verbalizar mais gratidão. Mais gratidão lá na nossa casa. Porque nós temos razão para isso, ou não temos? Temos. Gratidão. Gratidão. Quando a gente termina o dia, pense nas coisas que você pode agradecer. Quando você começa um dia, já tem uma grande razão para dar graças por estar vivo. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, o fato de acordar com vida a cada manhã já é um motivo de gratidão. E chegar no final do dia, tem coisas para agradecer. Tem coisas para resolver também, é claro. Mas há coisas para agradecer. Então, vamos pensar nisso. Alimentar a gratidão no nosso coração. Porque isso vai fazer bem para nós.
Isso vai nos fazer olhar a vida com um olhar mais positivo, mais otimista. Não é um otimismo barato, é um otimismo baseado na confiança que temos em Deus. Então, olha só, gente. Gratidão. Gratidão porque nós temos a salvação, nós temos a libertação em Jesus Cristo. A libertação do pecado, da culpa do pecado em relação ao passado. E muita gente aí está carregando culpa por coisa que fez, não se perdoa, mas no âmbito da fé cristã, nós podemos nos livrar dessas culpas, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, pelas coisas passadas. Libertação da culpa, libertação do poder do pecado no presente. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado, escravos desse nosso lado transgressor. E nós podemos ser gratos a Deus pela libertação futura do pecado. Haverá um dia em que o pecado não mais existirá na nossa vida. Estaremos livres para sempre. Então nós temos quantas razões que nós temos para ser gratos a Deus. Falando do céu que aguardamos, novos céus e nova terra, da ressurreição em Cristo Jesus, da vida eterna. Precisamos de mais alguma coisa? Precisamos de algo mais para agradecer, para sermos eternamente gratos a Deus. Então, vamos cantar, vamos louvar, porque quem canta, se canta no âmbito desta fé, desta visão de mundo, que é a visão de Cristo, espanta assim os seus males. Pode espantar os seus males. Então, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar a Deus, mas vamos trazer também os acompanhamentos do louvor, da adoração e da música. Estou dizendo da música na vivência, na espiritualidade cristã, porque a gente pode apreciar a outra música também, a música popular, tem muita música boa que a gente pode cantar e apreciar, claro. Mas eu estou falando aqui dessa música, da nossa espiritualidade. Que essa música, que esse louvor, que essa adoração seja acompanhada, ou seja acompanhado, da palavra de Cristo. Seja acompanhada do amor fraternal, do cuidado mútuo. E seja acompanhada da gratidão. Da gratidão. Profunda e constante gratidão. Que Deus, então, nos abençoe. Amém? Nós vamos